Gente, mas eu paguei a minha língua num grau de língua apagada que vocês não estão entendendo. Oi, gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei da adaptação de 50 Tons de Liberdade. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Quando tiver um filme muito bom, que você quer muito ver, vá sem expectativas. Vá achando que o filme vai ser uma grande bosta, porque aí, queridos, aí você se surpreende. Eu fui exatamente assim assistir 50 Tons de Liberdade, especialmente porque 50 Tons Mais Escuros não me agradou muito. É um filme que eu revejo e fico tentando encontrar as falhas e encontro várias, mas assim, eu tava sem expectativas para 50 Tons de Liberdade por ter sido dirigido pelo mesmo diretor, que é o James Foley. O primeiro filme da trilogia, que é 50 Tons de Cinza, foi adaptado para o cinema pela direção de Sam Taylor Wood. E eu acho que ela conseguiu sim entrar no livro, entender o que eram os personagens e conseguiu captar uma história boa para o cinema. Já no segundo volume da trilogia, eu senti que o James, ele não conseguiu essa façanha. Eu senti que o casal protagonista aqui, venhamos e convenhamos, nunca teve muita química, tava muito travado. O James malmente tirava a roupa na hora H, gente, pelo amor de Deus. Então quando eu fui assistir 50 Tons de Liberdade, eu fui com expectativas lá embaixo, porque se fosse grande bosta como foi 50 Tons Mais Escuros, né, eu ia aceitar. E aí é que eu me enganei, meus irmãos, porque eu fui tomada de assalto nesse filme. Eu acabei de chegar no cinema e vou contar pra vocês um pouco da minha experiência. Não é nenhuma crítica super wow do filme, é só um pouco do que eu senti durante a sessão. A gente começa o filme exatamente do ponto em que o livro parte. E vamos conversar. Que casamento lindo, gente. Foi muito, muito fofa essa cena. Eu adorei. E a partir de então, a gente parte para a lua de mel, como é o começo de 50 Tons de Liberdade. Eu adorei que eles colocaram fragmentos das conversas do casal protagonista, como acontece no livro. Eles também colocaram as cenas de sexo mais importantes, que também tem no livro, mas as outras cenas ficaram muito em paralelo. E a montagem, né, a colagem do tour que eles fizeram pela Europa durante a lua de mel ficou de uma forma muito fluida e abre o filme durante uns 6 minutos, mais ou menos, de uma forma muito intensa, porque a gente vai sentindo como o casal se uniu nesse passar de tempo entre o pedido de casamento, a queda do helicóptero no volume anterior e o casamento em si partindo para a lua de mel. A sequência de filme começa realmente a acontecer quando eles voltam para Seattle após um acidente, uma tragédia criminosa na empresa do Christian Grey, né? Que a gente já sabe que é o Jack Hyde, que a gente já tem aí como vilão da história. E a partir de então começa todo o desenrolar de trama. E o que mais me surpreendeu em todo o filme, e eu não vou comentar sobre o filme em si, porque eu acho que se você tá nessa crítica aqui, você com muita certeza ou lê o livro ou não quer saber muito da história pra poder ver o filme no cinema. Mas uma das coisas que eu mais gostei foi o fato de ter muitas cenas. Uma coisa que me irritava nos volumes anteriores eram que cenas que pra gente, como leitor, eram importantes e davam todo o jeito, né, da história nos livros, não eram colocadas no cinema. Neste filme, no entanto, acontece o oposto. Muitas cenas que a gente sequer imaginavam que seriam colocadas no filme, foram colocadas. E eu gostei, porque mesmo que elas sejam curtas, terminem de uma forma um pouco quanto abrupta, elas estão lá e elas fazem sentido. E a gente consegue sentir ainda mais o casal, mais próximo, mais, sabe, apaixonado. Christian Grey e Anastasia estão o tempo todo ligados um no outro, independente de se estão no mesmo lugar ou se não estão, sabe? É um filme muito contínuo em que dessa vez eu senti que o casal se entregou à história. No entanto, eu ainda sinto o Jamie, como Christian Grey, meio que recluso assim. As cenas de sexo pra ele aparentemente são uma tortura, porque ele não faz uma expressão muito bacana durante as cenas. No entanto, nas outras cenas dele, eu acho que ele é muito fluido. Ele entra no personagem, porque ele tem aquela carranca durão quando ele quer. Ele também tem aquela sensualidade, sabe, de seduzir a Ana e de certa forma também seduzir a plateia do cinema. E ele tem meio que um gingado diferente, sabe? Ele tem algumas pegadas, aí ela descreve muito no filme, e eu acho que isso é importante. Se ele se soltasse um pouco mais nas cenas de sexo, pra mim ele seria o Christian Grey perfeito. Por causa disso, assim, eu acho que o casal não tem muita química, porque eu sinto que eles ficam meio que sem saber muito bem o que fazer, sabe? Por exemplo, vou citar a cena de sexo de Crepúsculo, que não é bem uma cena de sexo, mas vocês
estão entendendo, né? Eu acho que ali Robert Pattinson e Kristen Stewart se entregaram muito aos personagens. Talvez seja porque naquela época eles namoravam. Mas, sei lá, eu acho que é uma coisa de ator, sabe? Tem outras cenas de sexo, Amizade Colorida, em que os casais eles se entregam mais. Nesse eu sinto eles meio receosos. Não sei se é porque é muito exposta ou se eles não se sentem à vontade naquela situação. Apesar de que eu acho que é difícil você se sentir à vontade, mas está no ator e a gente tem que sentir. E eu nunca consigo sentir que eles estão muito à vontade nas cenas de sexo. Dessa vez, né, eles trabalharam novamente com a questão de cores, em que no primeiro filme eles trazem um filme muito cinza, muito fechado. No segundo a gente já tem uma paleta de cores mais sépia, mais aberto. E esse filme é completamente colorido, sabe? O contraste é muito forte, tem uma explosão de cores na tela. E eu acho que isso deu uma gama diferente pra história, porque foi passando pelos tons de cinza que a história propõe. Eu acho isso muito, muito bacana. A trilha sonora está impecável. Gente, ela conseguiu, cada filme, a trilha sonora parece que é mais genial ainda. E se você tá acompanhando a trilha sonora, sabe que tem uma música do Jamie Dornan, porque no livro existe uma cena em que o Grey canta. E essa cena foi linda. Eu acho que toda a montagem do filme em si foi muito bem feita, foi muito bem planejada. Eu senti que teve mais a mão da E.L. James ali tentando comandar uma parte ou outra. Coisas que deixaram a desejar com relação à adaptação mesmo, sabe? A gente sentia a cena ali nos filmes, não senti nesse, porque nos outros eu senti muito. Infelizmente, eu assisti dublado. Então existem algumas cenas, algumas falas que pra mim eram muito importantes, mas que eu não vi neste filme. Eu vou assistir legendado sábado, então eu vou poder opinar melhor sobre essas falas, vou conversar lá no Stories com vocês. Mas sabe, algumas falas que não precisavam ter mudado e que na dublagem foi mudado. Eu não sei se na real foi mudado. Uma outra coisa legal do filme dublado que eu achei interessante essa sacada é que as cenas em que aparecem mensagens de telefone e que antes, né, nas outras versões do filme ela vinha traduzida num quadradinho, dessa vez é como se ela tivesse sido refilmada. A gente tem o telefone e a gente tem a mensagem aqui em português, então eu achei isso muito bacana, foi uma sacada bem legal pra gente se sentir mais próximo, né, da história, especialmente porque ela estava sendo dublada, então era como se eles estivessem falando português real, oficial. Então meu veredicto é, gente, eu adorei. Claro que eu mudaria algumas coisas com relação aos personagens e com relação a alguns acontecimentos. Existem detalhes que faltam, personagens que não apareceram, mas eu gostei da forma como tudo foi incrementado. Eu achei que a Anna, como Senhora Grey, ela tava muito mais altiva e dona de si mesma do que ela estava nos livros anteriores, sabe? Eu acho que a Dakota, ela conseguiu interpretar melhor esse personagem do que a Anna Steele. E é diferente, a gente sente o embate da diferença. As cenas de ação que acontecem também são muito legais. Eu acho que deu aquele impacto sem fugir muito da proposta do filme. Eu achei essa mistura bem interessante. No geral foi um filme muito bom e que rompeu as minhas expectativas, especialmente porque eu não tava com muitas expectativas depois da que foi pra mim uma tragédia, o segundo filme. Enfim, como eu disse, não é uma crítica assim muito cheia de detalhes. Eu também não comentei muito sobre as cenas, porque eu não quero dar spoiler pra vocês que vão lá ver, né, pra saber qual cena tem e qual cena não tem. Mas eu quero que vocês comentem depois que assistir aqui nos comentários. Não esquece de marcar o comentário com spoiler. Qual foi sua cena favorita e qual cena você acha que deveria ter tido e não teve? Eu vou responder e a gente vai poder papear muito pelos comentários. É isso, gente. Se você já assistiu 50 Tons de Liberdade, curtiu a minha crítica, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.